Bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor. Hoje vamos fazer Jeremias capítulo 55, versículo 1 e o 2. O título é Todo o povo é convidado a procurar salvação. O 1, versículo 1, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é o versículo 1. O 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Que não pode satisfazer, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Amém, irmãos? Esses são os dois versículos. O versículo 1, todos que têm a sede aqui é espiritual, irmãos. É necessidade de Deus, de paz, de sentido, da vida, de vida inteira, né? Deus está chamando todos, sem extinção. Vinde às águas. O que simboliza a água na Bíblia? A água simboliza vida, né? Renovação, Espírito Santo, restauração interior. Então, é o que Deus está falando. Vinde a mim, né? Que vão receber da água, né? Que simboliza tudo isso que eu acabei de falar: renovação, Espírito Santo, restauração interior, né? Então nós devemos, quando tem um chamado, Deus está chamando a todos, sem extinção. Então ele fala: vinde a mim, né? Todos em paz, sentido de vida inteira, né, irmãos? Então Deus está chamando sem extinção. Então nós devemos ouvir o chamado do Senhor, né? E fazer o que Ele está mandando, né? Enquanto há tempo. Viu, irmãos? Enquanto há tempo. Porque o tempo é o que está falando, é curto. Então devemos ir ao Senhor. Quando Ele chamar, a gente tem que ir, obedecer e fazer as coisas que Ele está pedindo para fazer, né? Porque o nosso tempo é bem curtinho aqui, né? E nossa passagem também é bem curta. A gente tem que ir até Deus, ouvir o chamado, né? Para quando a gente for embora, que aqui não é nossa morada é no céu, nós vamos chegar lá e vamos deleitar, né? Tudo que é bom, porque lá deve ser um paraíso, né? Deve ser, não é um paraíso, né, irmãos? Deve ser maravilhoso. Não é que nem aqui uma terra de aflição, uma terra de preocupação. A gente está sempre aflito, preocupado, sempre com alguma coisa, né? E nós temos que pedir socorro, que nosso socorro vem do Senhor. Então, Deus está falando no primeiro versículo. Deus está chamando. Vinde a mim. Amém, irmãos? E o versículo... Deus oferece vida para a alma gratuitamente. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. A salvação não é comprada, né? Por obras, sacrifícios, não, irmãos, ou méritos humanos. É graça pura. Deus está dizendo: eu dou de graça aquilo que o mundo não pode oferecer. Então, por isso que ele fala: vinde a mim, né? Que terá a salvação, porque a salvação não vem comprada, né? Não vem de sacrifícios, de méritos humanos, né? Por obras, não. A salvação vem quando Ele nos chama, né? Ele dá, como Ele disse, de graça, não é comprado. É pela graça que nós temos a salvação. Então, por isso que ele fala: eu dou de graça aquilo que o mundo não pode oferecer. Então, eu dou de graça, irmãos. Vinde a mim. Glória a Deus. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo: gastar dinheiro no que não é pão. Olha o que Deus está falando. Investir a vida, o tempo e as forças em coisas que não alimentam o espírito. Prazeres, passagens, coisas materiais, caminhar, né, errado,
Buscar às vezes o pão verdadeiro é Deus, a sua palavra, a sua presença, ou ficar atentamente, né, com Deus, né? Deus chama o povo a escutar, né? Escutar a sua voz, porque somente Ele supre a alma. É o único que pode suprir nossa alma, é Deus. É a vossa alma se deleitará com gordura, né? A pessoa que busca o Senhor encontra satisfação, plena satisfação, né? Alegria verdadeira, paz interior, algo que o mundo não pode nos dar, não pode nos oferecer. Então, quando você está com Deus, você tem todos esses privilégios aí, ó. Oferece tudo isso você estando com Deus, né? Que eu acabei de falar, né? Deus é a palavra, né? Deus é a presença, Deus é amor. Então Deus fala, estou dizendo, eu dou de graça aquilo que o mundo não pode oferecer, né? E Ele fala que a salvação não é comprada, né? Então nós devemos orar, ficar na presença do Senhor, né? É o que Ele está dizendo, ficar na presença do Senhor, buscar sempre o Senhor, tudo que a gente for fazer, Deus em primeiro lugar, né? Agradecer a comida que é Ele que põe na nossa mesa todos os dias, mesmo a gente trabalhando, né? Sacrificando ali, mas quem põe a comida na nossa mesa é Deus. Como Ele fazia, né? No deserto, Ele fez com o povo, Ele põe o maná. Então Ele põe a comida na mesa do povo, como Ele faz até hoje. Devemos agradecer sempre pela comida que Deus coloca na nossa mesa, né? E está sempre em oração, né? Que Ele escuta nossas orações, o nosso socorro, né? E Ele é o único e Deus, o único e o Deus verdadeiro, né? Que nós podemos confiar, não tem nenhum outro, viu, irmãos? Então devemos clamar ao Senhor, que no dia a dia, mesmo você trabalhando, você chamando o Senhor, clamando ao Senhor, Ele vai te escutar, né, no seu cotidiano. Então nós devemos estar sempre na presença do Senhor, que é o que Ele diz, venha a mim, que a salvação eu te dou de graça, que é o que o mundo não pode te dar, né? Vocês gastam dinheiro com coisas passageiras, bens materiais, com coisas que vai passar, né? Agora, o que Ele disse que a salvação é de graça, venha a mim. Então, esse é o versículo 2. Deus faz um convite, né, amoroso, venha mesmo sem se merecer, né? Receba vida, receba satisfação espiritual. Para de buscar sentido em coisas vazias, né? Só Deus pode alimentar a nossa alma verdadeiramente. Glória a Deus, é o que fala esse versículo 1 e o 2, né? Que nossa paz está no Senhor e nossa salvação está no Senhor. Ela é de graça. Só andar nos teus caminhos e fazer suas orações e clamar ao Senhor e andar na sua presença, que nós teremos a salvação, né, irmãos? Tudo que é ruim a gente tem que sair fora, né? A gente sente que não é do Espírito. Então devemos ficar na presença do Senhor. Glória a Deus, amém? Hoje é o que eu tenho para explicar sobre o versículo 1 e 2 de Isaías 55. Glória a Deus, tenha um bom dia e uma boa tarde. Amém? Tarde abençoada por Senhor. Glória a Deus.